Olá, mais uma vez aqui o pastor Joselito Sena, da Primeira Igreja Batista em Lagoa Santa. Ao fundo você está vendo a bela Lagoa Santa à noite. Eu estou aqui de uma das salas do templo da Primeira Igreja Batista. E recentemente eu gravei um vídeo em que eu falava sobre a certeza da salvação e houve uma questão que eu deixei no ar, pendente. E eu queria fazer uma pergunta para você. Você acha que a pessoa perde a salvação? Pois é, muitas pessoas acham que a salvação pode ser perdida. E tem gente que diz, e se eu perder minha salvação? E eu queria explicar para você hoje que salvação não se perde. Olha o que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Jesus deixa claro aí que ninguém pode tomar uma ovelha dele, que uma ovelha dele nunca perde a salvação. Uma ovelha dele pode até se afastar do caminho. Mas você se lembra da parábola das 100 ovelhas? O que aconteceu com a ovelha que estava perdida? O pastor foi, buscou e trouxe a ovelha de volta. Quem for ovelha de Jesus, mesmo que tenha uma fraqueza, que se afaste, de algum modo Jesus vai buscá-la. Agora, quem não for ovelha de Jesus, ele nunca vai buscar, pois se não era ovelha dele. Aí você diz, mas teve fulano, pastor tal, irmão tal, líder tal, que era pregador. E tem gente que diz assim, eu já até fui batizado com o Espírito Santo. E essa pessoa caiu no mundão, voltou ao pecado. Bem, se ela for uma ovelha de Jesus, ela volta. Mas o que significa na vida dessas pessoas? É que muitas delas nunca foram ovelha de Jesus. Elas nunca seguiram a Jesus. Elas estavam no meio do rebanho, mas não eram ovelhas. Jesus disse que quando ele voltar, ele vai separar as ovelhas dos bodes. Então não tem condição de uma pessoa ser ovelha de Jesus e viver no pecado. Uma ovelha de Jesus pode pecar, mas não pode viver no pecado. Essa é a diferença. Tem pessoas que confundem que porque alguém é pastor, é um líder de igreja, que é ovelha de Jesus. Não. Foi uma pessoa que gostou do ambiente, aprendeu a pregar, tem uma boa oratória, tem um bom recurso de comunicação, é muito persuasiva, mas essas pessoas nunca se converteram. Elas nunca nasceram de novo. Não tem como uma pessoa nascer de novo e morrer de novo. Não tem. Quando a pessoa nasce de novo, ela nasce para a vida eterna. Agora, o que acontece com uma pessoa que se converteu, aceitou Jesus como Salvador, teve os pecados perdoados e essa pessoa volta a pecar e não se arrepende? Se ela é ovelha de Jesus. Parece uma contradição, não é? Mas se ela for ovelha de Jesus, de algum modo Jesus vai buscá-la. A Bíblia diz que há pessoas que, inclusive, Deus permite que o corpo desta pessoa seja destruída por Satanás, para que o espírito desta pessoa seja salvo. Isso está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Paulo também diz que muitas pessoas constroem sua vida espiritual como alguém que constrói a sua casa de madeira, de palha, de restolho, alguma coisa assim. Que essa pessoa
vem as tribulações, vem o fogo da tribulação e queima tudo aquilo que não for de Deus na vida da pessoa. Então, quem for de Jesus, quem for ovelha de Jesus, Deus vai tomar alguma providência para que essa pessoa seja retornada ao convívio dele. Agora, se ela nunca foi, então não tem como Deus trazer essa pessoa de volta, pois ela nunca foi. Então entenda isso. Quando uma pessoa recebe Jesus como Salvador, de verdade, ela tem a vida eterna. E se alguém falar que a vida eterna pode ser perdida, é um contrassenso, uma contradição. Como é que se perde uma coisa que era eterna? Ser a vida eterna não pode ser perdida. Então, se você já entregou sua vida a Jesus, creia que você tem a vida eterna e que você nunca vai perder a sua salvação. Se você pecar e não se arrepender, Deus de algum modo vai corrigir você para trazer você de volta. Tá ok? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 32, ele fala isso. Que muitas pessoas ficam doentes, muitas pessoas até já morreram, Deus até chama essa pessoa para junto dele. Tem gente que pensa que é a morte, né? É morte, mas é uma maneira de Deus chamar para junto dele, para garantir que a salvação dessa pessoa estava escrita no céu, o nome dessa pessoa estava escrito no livro da vida. Deus não tem como remover o nome da pessoa do livro da vida. Creia nisso e que Deus o abençoe. Ok?